E aí, pessoal? Beleza! Bora para mais um mergulho profundo. Bora. Hoje a gente vai se aventurar pelo universo de um cara polêmico, viu? Olavo de Carvalho. É, polêmica é apelido. A gente vai usar trechos do livro dele, o mínimo que vocês já sabem. Pra desvendar as ideias, né? Isso, as ideias-chave. E tenta entender por que ele pensava do jeito que pensava. Porque, querendo ou não, o Olavo influenciou muita gente. Demais. E já no começo do livro, ele solta a canalice como motor da história, imagina. É, ele acreditava que o mundo, né, é movido por canalhas que manipulam todo mundo. Tipo, se aproveitando da ignorância das pessoas, né? Total. E ele fala, tipo, se liga. Se você não quer ser manipulado, estuda esses caras. Conheço o inimigo. Exatamente. Ele mirava muito na educação, né? Nossa, demais. Criticava o sistema de ensino brasileiro, falando que formava gente especializada, mas sem uma visão geral. É tipo, habitantes de cada departamento, ele falava. Isso. Ao invés de habitantes da cultura, né? E ele via isso como um problemão. Totalmente. Não, Sem essa visão mais ampla, a galera fica mais vulnerável à manipulação. é verdade. E essa crítica dele se estendia também para essa galera que ele chamava de pseudo-intelectualidade esquerdista. Dominando a mídia e a educação, né? Isso. Falando que eles promoviam um analfabetismo funcional e moral? Exato, né? Inclusive tem um livro inteiro sobre isso, O Imbecil Coletivo. Caramba. Onde ele analisa o discurso dessa galera tentando expor as falhas, né? É, na visão dele, claro. E a dívida social. Lembra como ele detonava esse conceito? Ah, lembro. Falava que era uma farsa para políticos se darem bem. Explorando a culpa das pessoas ao invés de resolver o problema da pobreza. Que era o que realmente importava, na visão dele. Ele batia muito na tecla da responsabilidade individual, tipo, cada um constrói seu destino. Exato, nada de ficar esperando migalhas do governo. Se empoderar, buscar conhecimento, lutar pelos seus objetivos. É isso aí. E essa visão pera tábua dele não ficava só na política, né? Ele também reclamava da cultura brasileira. Falando que faltava profundidade, tanto intelectual quanto moral. Tanto nos artistas quanto nos escritores. Ele até usava a revista Bundas como exemplo. Da vida. Para ilustrar essa superficialidade que ele via. Nossa, que exemplo, hein? Mas ele não se baseava só nas próprias ideias, né? Não, ele citava vários autores. Tipo Mário Vieira de Mello, com desenvolvimento e cultura. E o José Oswaldo de Meropina, com psicologia do subdesenvolvimento. Ambos analisando a cultura brasileira, né? Sim. E ele ia além, buscando referências até na filosofia oriental. Tipo Lao Tse, né? Uhum. Que, segundo a lenda, nasceu velho e foi rejuvenescendo. Ele usava essa história para criticar a infantilização da cultura. Interessante. E a comparação que ele fazia entre capitalismo e socialismo. Sempre colocando o capitalismo como o sistema mais eficiente, né? Apesar dos defeitos, Sim, mas ele criticava os crimes cometidos em nome do socialismo. via o capitalismo como um sistema que permite ascensão social pelo trabalho duro. Meritocracia. Exato. E essa defesa do indivíduo também aparecia na crítica dele ao socioconstrutivismo na educação. Ah, verdade. Ele argumentava que esse método tirava foco do esforço individual. Da disciplina, do estudo sério, né? Isso. Coisas que ele considerava essenciais para formar um indivíduo independente. Capaz de pensar por si próprio. E essa ênfase na responsabilidade individual se liga com a crítica dele à Bolsa Bandido, né? Do auxílio reclusão. Ele via isso como um incentivo ao crime, ao invés de um apoio às vítimas. Totalmente. Ele criticava essa inversão de valores. Tipo, o Estado beneficiando quem viola as leis ao invés de proteger os cidadãos de bem? É isso aí. Nossa, quanta coisa a gente já discutiu. E olha que ainda tem muito mais pela frente. Verdade. A gente explorou as críticas do Olavo à esquerda, à mídia, à educação, à cultura. Ufa. E ainda tem muito mais. Na próxima parte, a gente mergulha em temas ainda mais polêmicos. Tipo, a mente revolucionária, Foro São Paulo. E a influência do Olavo na política brasileira. Preparem-se. A viagem vai ficar ainda mais intensa. E se preparem, porque agora o bicho vai pegar a gente e vai falar da mente revolucionária. Essa era complexa, né? Me explica de novo como é que era. O Olavo usava para explicar como certos movimentos e ideologias, né, funcionam. Ele descrevia, né, a mente revolucionária como um fenômeno histórico, com características bem específicas. Mas tipo, como assim? Mente revolucionária. Me explica melhor. Pode parecer meio abstrato, mas ele dava uns exemplos para ilustrar. Para ele, o revolucionário típico, né, se via como um escolhido, com missão, tipo, divina, de mudar o mundo, custe o que custar. Acredita que os fins justificam os meios, sabe? Tipo um fanático. É isso. E por se achar o dono da verdade, acaba ignorando qualquer argumento contrário. Tá. E pior, justificando tudo em nome de um futuro idealizado. Sei.
até as piores atrocidades. Caramba. E ele citava figuras históricas, né? Tipo a Robespierre, Pra mostrar, né? como essa fé cega na causa leva a decisões desastrosas. Tipo tirania, essas coisas. Exatamente. E essa cegueira impede ele de enxergar a realidade, né? De forma clara. O que leva a um ciclo de mentiras e manipulações para tentar encaixar o mundo na visão dele. Que loucura. E essa manipulação se estende até a linguagem, né? A linguagem. Ele criticava o uso de termos vagos, tipo justiça social, progresso, igualdade. Eu entendi. Que na verdade escondem as reais intenções. Isso. É uma arma para manipular as massas, que são seduzidas pelas promessas e slogans bonitos. E aí a mídia entra como vilã. Nossa, total. Principalmente aquele que considerava de esquerda. Controlando a informação, né? Distorcendo os fatos. E promovendo o que ele chamava de espiral do silêncio. Espiral do silêncio. Onde qualquer opinião diferente é silenciada. Sei. Ele via a mídia como um instrumento de doutrinação. Caramba. Selecionando as notícias e manipulando a forma como elas são apresentadas. Para influenciar a opinião pública, né? Exatamente. E esconder o que não convém. Um exemplo que ele usava era a cobertura de casos de pedofilia na Igreja Católica. Que, segundo ele, eram superdimensionados pela mídia, enquanto casos em outros grupos eram ignorados. Entendi. Tentativa de demonizar a igreja, né? Promover uma agenda antirreligiosa. Falando em agendas ocultas. Chegamos no Foro de São Paulo. A grande ameaça comunista, né? Era o que ele dizia. Segundo ele, essa organização articulava partidos e movimentos de esquerda para implantar o socialismo na América Latina. Ele falava do Foro como um fantasma, né? Que não morreu com a queda do Muro de Berlim. Mas se adaptou. Criou novas estratégias. E ele acusava o Foro de usar métodos como a infiltração em governos, a cooptação de intelectuais, A manipulação da mídia. para desestabilizar as democracias, né? E tomar o poder. Nossa. E ele ia além. Dizia que o Foro tinha ligação com o narcotráfico e grupos terroristas, Tipo as Farc. usando dinheiro do crime para financiar suas atividades. Era uma visão bem conspiratória. Mas que muita gente acreditava. Ele conectava os pontos, traçava linhas entre eventos e organizações Para construir uma narrativa, né? que fizesse sentido para ele e para os seguidores. Uma narrativa que pintava um quadro bem assustador do mundo. Com forças ocultas querendo destruir a civilização ocidental. E ele colocava a ascensão da esquerda como uma evidência disso, né? O avanço do Foro de São Paulo. E dos seus planos de dominação. Aliás, ele era um crítico ferrenho de governos de esquerda. Tanto aqui no Brasil, Quanto nos UA. acusando-os de corrupção, desrespeito às leis. E diz usar a pobreza como ferramenta política. Para ele, esses governos, influenciados pelo Foro, né, usavam políticas assistencialistas para criar dependência do Estado. Enquanto destruíam a economia e os valores da sociedade. Nossa. Essa era a visão dele. Bem crítica. E polêmica. Mas ele não só criticava, né? Ele se engajava em debates Usava a ironia, o sarcasmo, como armas. para combater o que ele considerava idiotes. Ele realmente não tinha papas na língua, né? E por mais que muita gente discordasse, ele provocou um debate importante. Sobre a esquerda, a mídia, a doutrinação. Exatamente. Ele era um cara erudito, né? Nossa, demais! Conhecimento profundo de filosofia, história, literatura. Citando autores clássicos. Aristóteles, Santo Agostinho, Jericho Bulling. René Gould. Usava todo esse repertório para construir os argumentos, né? E rebater as ideias que ele considerava erradas ou perigosas. Ele não se intimidava. Usava sua inteligência e cultura para desafiar o pensamento dominante. Alemista nato. Provocador. Que não media palavras para defender suas ideias. E é muito persuasivo, né? Tinha um estilo contundente, irônico, sarcástico. Mas com base intelectual. Forte. Ele te convidava a pensar, sabe? Questionar tudo. Não aceitar nada passivamente. E essa busca pela verdade, essa recusa em se curvar ao politicamente correto. É o que faz a obra dele ser tão relevante. Mesmo para quem discorda, né? Totalmente. Ele te tira da zona de conforto, te desafia. Te incentiva a buscar novas perspectivas. E essa é a grande lição, né? A importância de pensar por si mesmo. Não se deixar levar pela massa. Buscar a verdade, mais difícil que seja. Nossa, quanta coisa. Exploramos a mente revolucionária, o Foro de São Paulo, as críticas aos governos de esquerda. Cara, estilo polêmico. Acho que essa parte foi mais intensa que a primeira. Bom, chegamos na última parte da nossa imersão no mundo do Olavo. E depois de explorar tanta coisa, acho que fica a pergunta. Qual foi o impacto real disso tudo? Né? Boa pergunta. Acho que a gente pode começar reconhecendo que o Olavo
muita gente chamava ele de guru da direita, né? Ele formou uma base de seguidores fiéis. Que viam nele uma voz lúcida, né? Em meio a tanta confusão, a tanta coisa acontecendo no mundo. Ele falava de um jeito que cativava as pessoas. Direto, né? Sem rodeios. E conseguia explicar umas ideias complexas de forma fácil de entender. Atraiu muita gente que concordava com ele, né? Com as críticas à esquerda, à mídia, ao sistema. E ajudou a formar uma nova direita no Brasil. Uma direita mais online, sabe? Mas mais articulada em torno de ideias como anticomunismo, conservadorismo, defesa da liberdade individual. Ele meio que deu um novo vocabulário para essa direita, né? Deu para eles um conjunto de conceitos, argumentos para se contrapor à esquerda. E ele fez isso resgatando autores, pensadores que estavam meio esquecidos, né? Tipo, Eric Voegelin, Russell Kirk. Roger Scruton. Ele apresentou esses caras como uma alternativa ao marxismo, à filosofia progressista. Essa galera que ele formou, os Olavetes, né? Acabaram ocupando espaços importantes na política, no jornalismo, na academia. Espalhando as ideias dele e influenciando o debate, né? Total. E o estilo polêmico do Olavo, a gente já falou disso, ajudou muito. Porque polêmica gera visibilidade. E engajamento. E o Olavo era mestre nisso. Ele sabia usar a ironia, o sarcasmo, até o humor, né? Para desconstruir os argumentos dos outros e prender a atenção do público. Ele não fugia do debate, ele provocava. E nesse processo, as ideias dele se espalhavam. Exatamente, ele conseguia romper a bolha, sabe? E sair do gueto da direita. E fazer com que as ideias dele chegassem para mais gente. Gente que talvez nunca tivesse tido contato com aquele tipo de pensamento. É isso aí. E aí chegamos num ponto crucial. A influência do Olavo na política brasileira. Principalmente na ascensão da direita conservadora que levou à eleição do Bolsonaro. Esse é um tema, hein? Polêmico. Que gera muita discussão. Os críticos, né, acusam Olavo de ter radicalizado a política. De ter contribuído para o discurso de ódio, para o enfraquecimento da democracia. E os defensores, né, argumentam que ele só expôs as falhas do sistema. Denunciou a corrupção, a hipocrisia da esquerda. E que a influência dele foi positiva. Porque renovou o debate, né? Fortaleceu uma nova direita mais consciente. É difícil dizer quem está certo. Mas é inegável que o discurso do Olavo, com a crítica à corrupção, à ineficiência do Estado, à doutrinação nas escolas... encontrou eco em muita gente. Gente insatisfeita com os rumos do país. Eles viam no Olavo alguém que falasse o que eles pensavam, mas não tinham coragem de dizer. Ele deu voz a essas insatisfações. Apontou um inimigo comum. Culpado pelos problemas do país. A esquerda. A mídia. A elite cultural. Que, segundo ele, né, estavam destruindo o Brasil e os valores tradicionais. E essa narrativa, essa polarização entre nós e eles, o bem contra o mal. Foi fundamental para mobilizar a direita. E criar o cenário para a ascensão do Bolsonaro. Que se apresentava como a solução. A influência do Olavo na política é um tema complexo, né? Que merece uma análise mais profunda. Mas é inegável que ele teve um papel importante. Um papel que, aliás, continua sendo debatido. É verdade. Mas independente de qual lado você se posicione, é inegável que o Olavo foi um dos pensadores mais influentes do Brasil nas últimas décadas. Sem dúvida. E como a gente viu, né? Ele era um cara complexo, contraditório, despertava paixões e ódios intensos. Mas uma coisa é certa, ele deixou um legado, né? De ideias, de polêmicas, de provocações. Que continuam a ecoar por aí. No Brasil e no mundo. Ele nos desafiou a pensar por nós mesmos, a questionar as verdades estabelecidas, a buscar a verdade. Por mais difícil que seja. E esse desafio talvez seja a sua maior contribuição. Bem. E com essa reflexão, chegamos ao fim da nossa imersão no pensamento de Olavo de Carvalho. Esperamos que essa jornada tenha te instigado, te provocado a questionar, a buscar novas perspectivas, a se aprofundar nos seus próprios estudos e reflexões. Afinal, como diria o próprio Olavo, o conhecimento é uma conquista individual, uma busca constante, que exige esforço, dedicação e coragem para enfrentar o desconhecido. E a gente te convida a continuar essa busca, né? Explorar novos horizontes, mergulhar em outras ideias, construir o seu próprio caminho. Até a próxima.